Então, as eleições europeias, elas aconteceram agora, e essa semana está repercutindo. Essa semana está o Aue aí, tanto que eu estou trazendo para vocês um recorte aqui da semana, tá? Mas é interessante o que eu quero falar aqui com vocês, porque além de tudo, eu vou fazer um link aqui com uma conjunção que aconteceu esse ano, mas vamos aqui com calma, vamos primeiro entender essa questão ali do aumento das coisas. Então, a notícia, por exemplo, é essa aqui, tá? A Europa virou mais à direita, então nas eleições houve o quê? Houve um aumento, né, da bancada da direita. Eleições europeias, pessoal, diferente das eleições nacionais, ela não tem uma ênfase muito grande nesse sentido de todo mundo ir votar, como acontece nível nacional. Então, lógico, nem todo mundo dá muita importância, mas lógico que ela é relevante porque países daqui da Europa vão eleger os seus deputados ali para a eleição para a União Europeia, certo, gente? Então, lógico que tem uma importância, mas lógico que não é tão importante quanto as eleições nacionais. Tudo bem isso? Esse é o primeiro ponto importante. A notícia é essa, né? A Europa virou mais à direita, mas o centro continua ao comando. Pronto, essa é a notícia pé no chão, notícia realista. Mas se a gente olhar por aí, as notícias são absurdas, né? Tipo muitas coisas. Então, nossa, extrema direita, o radicalismo, então já tem todo mundo desesperado, porque agora vai virar não sei o quê. Sabe essas coisas, gente? Isso é tipo o Mercúrio quadrado Netuno. Então eu trouxe aqui a notícia pé no chão. Houve, de fato, uma tendência à direita, certo? Dos países, dos partidos à direita. Isso é fato. Isso está lá, já foi eleito, já a turma, tá bom? Uma diminuição, algumas bancadas dos partidos verdes, tá? Na verdade, nem foi diminuição, foi, na verdade, um não crescimento, ou seja, um não crescimento, mas não foi exatamente a diminuição, e uma tendência a essas pautas, principalmente a pauta da imigração. Bom, então isso é um tema aqui, é uma problemática aqui na Europa, bom, a questão de segurança com os territórios por conta da guerra na Ucrânia. Então, essa é uma tendência. Agora, interessante que eu tenho 2 pontos astrológicos para colocar aqui para vocês. São as notícias que a gente vai provavelmente escutar, que é muito mais exagerada do que a realidade. Isso tem a ver com essa quadratura Mercúrio, quadratura Netuno, e isso até para vocês fazerem aí um exercício, se no Brasil, como é que vai ser no Brasil essa coisa, as notícias que vão ser deturpadas, as notícias que podem virar meio fake news, mas não é que se cria uma mentira, mas muitas vezes é a verdade que não foi colocada dentro da dimensão correta dela, né? Então se extrapola, coloca ali uma coisa enorme, e não é aquilo, tá? Então, enganos, sujeito a esses erros de dimensão, erros de avaliação, tá bom? E o outro ponto é explicar um pouquinho para vocês essa tendência da direita, tá? Essa tendência que, quando a gente estuda do ponto de vista mundial, os grandes ciclos planetários, que não é tema aqui da astrovisão, mas é um tema relevante para o treinamento bússola 3D, porque a conjunção que vivemos esse ano, e lógico que esse é o ano que está iniciando esse ciclo, o ciclo de Júpiter-Urano, né, da grande conjunção Júpiter-Urano, é uma conjunção, pessoal, que traz exatamente, vamos lá que eu também vou mostrar isso para vocês, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, vamos ver aqui, traz exatamente para vocês, ó, um favorecimento, até anotei aqui, ó, pessoal, para eu não esquecer nenhuma, para vocês até anotarem, tá bom? Essa conjunção Júpiter-Urano, ela naturalmente, ela traz um favorecimento do neoliberalismo, do capitalismo, do desenvolvimento da ciência e das invenções. Vocês têm acompanhado todas as notícias que saem sobre as invenções, sobre a corrida espacial, sobre o James Webb, tudo que o James Webb, aí, o telescópio maravilhoso, faz e traz para nós em termos de notícias, de informação, de conhecimento. Então, isso tem muito, mas assim, muito a ver com a conjunção Júpiter-Urano. Só para vocês também terem uma ideia, para fazer um link histórico, essa conjunção também aconteceu exatamente, praticamente com dias ali, né, exatamente na época da corrida espacial lá em 1969, do homem à Lua. Ou seja, é uma conjunção que está ligada ao avanço, por exemplo,
dessas questões científicas, espaciais. Olha só, né, quantas vezes a gente assistiu nos últimos tempos, principalmente esse ano, lançamento de foguete. Eu assisti, adoro isso, então eu acompanho muito isso, tá bom? Inclusive canais que passam as lives do pessoal indo lá e vendo os foguetes. Então, isso é um dos efeitos, né, que a gente poderia estudar em termos de ciclo planetário da conjunção Júpiter-Urano. Ela traz também, ó, novos nichos no desenvolvimento da prosperidade, portanto, novos negócios, pessoal, novas profissões, novas carreiras. E Urano é o planeta regente das tecnologias. Então, imagina quantas novas profissões vêm surgindo nos últimos anos, por conta desse Urano ter entrado em Touro lá em 2018, e quantas vão surgir desse ano em diante por conta dessa conjunção Júpiter-Urano, que além de tudo expande, além de tudo cria esse crescimento também. Então, expansão dos negócios, crescimento, é um período de maior otimismo, de uma certa euforia até, uma certa euforia de movimentação nos mercados de ações, de um avanço da democracia também, e é uma conjunção que, por conta de fazer tudo isso aqui, ela traz uma tendência, em termos políticos, tá? Ela traz uma tendência a esses partidos de direita, a pautas, vamos dizer assim, de direita, pautas mais conservadoras, e aí que começa a confusão. Então vamos juntar tudo que eu falei até agora e vamos entender que esta semana aqui, com Mercúrio, quadratura, Netuno, pode ser que a gente observe esse tipo aí de distorção de notícias. Então, quando vocês escutarem alguma coisa, pelo menos relacionada aqui, a essa questão aí da eleição, olhem com cuidado e lembrem da astrovisão aqui, tá bom? Para vocês irem, de fato, buscar a notícia correta, a notícia realista. Ou seja, existe sim, houve uma tendência, uma virada, né, na União Europeia à direita. E não era assim, agora é, entende? Uma virada. Mas assim, radicalismos à parte, porque não foi isso, tá, gente? E a notícia pode ser que chegue assim. Radicalismos, tá bom? De todos os lados. E por que radicalismos? Não é por causa da questão radical, questão da distorção da notícia, distorção da verdade. Mercúrio, quadratura, Netuno. Bom, enganos, distorções da realidade, distorções da notícia, distorções da verdade, né? E por isso que traz os enganos. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes, quando você toma decisões e você precisa buscar informações do que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com o dólar, tudo isso. A gente precisa, muitas vezes, estar atualizado. Aliás, pessoal, eu falo para alunos, eu falo para vocês aqui na Astrovisão, e principalmente no meu nicho de trabalho, de especialização. A gente trabalha aqui com a especialização em astrologia empresarial, astrologia para negócios, ou seja, o uso de toda essa informação para auxiliar as pessoas dentro dos seus trabalhos a decidir melhor as coisas. Então a gente não pode só olhar para si, olhar só para o nosso próprio umbigo, olhar só para o nosso próprio mapa, não dá só para fazer isso. Você necessariamente precisa estar sempre atualizado. Lógico, eu estou tomando decisões de negócio, estou tomando decisões de vida que impactam o trabalho, impacta, por exemplo, o lado financeiro, dinheiro. Você não pode estar alienado, né, gente? Não pode estar alienado. Óbvio que a gente tem que ter um cuidado, e agora, nessa semana de Mercúrio, quadratura, Netuno, mais ainda, tá? Um cuidado com as informações. Tem que ter critério, tem que ter discernimento, mas não pode estar alienado, não nesse campo que nós estamos aqui, tá bom, gente?